Hoje o tema é sobre intervalo intrajornada. Patrícia, eu tô fazendo só 15 minutos, meu colega faz 1 hora. Tá certo, tá errado. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Espero que vocês estejam muito bem. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho. Lembrando, gente, que nós temos lives aqui no canal de segunda a sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Se você não consegue assistir ou ouvir no dia, não tem problema. As lives ficam salvas na aba ao vivo aqui do canal do YouTube, beleza? Gente, eu vou compartilhar com vocês a lei, tá? Pra gente poder primeiro falar sobre o que tá na lei e aí explicar sem juridiquês e tudo mais. Deixa eu compartilhar a janela com vocês. Aqui. Galera, eu vou diminuir a minha imagem. Então, gente, eu já deveria ter deixado isso pronto na imagem. Sempre a mesma coisa. Mas, enfim. Bora lá. Ó. Essa lei aqui é a lei que está essa é a lei da CLT, na verdade, tá? É a lei da consolidação das leis do trabalho. Então, você vai lá no Google, digita CLT, beleza? Que aí você já entra aqui na lei. Gente, eu queria aumentar a letra, só que se eu aumentar, vocês estão vendo que tá ruim? Se eu aumentar, vai cortar mais ainda, ó. Tá vendo? Não vai dar pra ler tudo, tá? A letra não tão legal, mas assim, senão vai ficar cortado. Então, se você puder, vai no Google, coloca CLT, abriu a CLT, vai no artigo 7.1, tá bom? Diz o seguinte: em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Primeiro, esse intervalo para repouso ou alimentação a gente chama de intervalo intrajornada, tá? É o horário de almoço, beleza? Tem convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? É um acordo entre o sindicato, tá? Que representa os trabalhadores, e o sindicato que representa as empresas. Então, eles fazem ali um documento chamado convenção coletiva. O acordo escrito é um acordo com o trabalhador, um acordo até com o sindicato dos trabalhadores e a empresa, enfim, tá? Só para vocês terem uma ideia. E existe, sim, convenção coletiva que prevê 2 horas de horário de almoço, tá? Eu não vou lembrar agora, mas eu já peguei, tá bom? Depois, no parágrafo 1º, tá dizendo: não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, é o seguinte: se você trabalhar mais do que 4 horas, você tem direito a 15 minutos de intervalo de almoço, mais do que 4 horas, desde que não ultrapasse 6 horas de trabalho, ou seja, você não pode trabalhar mais do que 6 horas, tá? Se você trabalhar mais do que 6 horas, a gente fala no intervalo mínimo de 1 hora, que é o que está aqui no artigo 71 no caput, tá? No cabeçalho, vamos entender assim. Então, se for até 6 horas de trabalho, você precisa trabalhar no mínimo 4 para você ter 15 minutos. Tá? Então, ó, não excedendo 6 horas de trabalho. Se exceder, já entra lá aqui no cabeçalho, tá? Obrigatório intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Ultrapassou 4 horas, você tem que ter os 15 minutos. Mas não pode ultrapassar 6, que senão já entra no de 1 hora. Beleza? Beleza. Patrícia, eu vou te falar, minha empresa tá tudo errado. Olha, eu não faço esse intervalo, sabe? Já tô na empresa faz tempo, não tem jeito. O que eu faço? Calma. Quando você for demitido,
da empresa, ou você pedir as contas, né? Pedir demissão, enfim, nós podemos entrar com uma ação, né? Reclamação trabalhista, um processo trabalhista. Tem live aqui no canal, vai na aba ao vivo, explicando todo o andamento de um processo trabalhista. Nós podemos entrar com a ação e pedir o intervalo entre a jornada, né? Informar que você não usufruir ali de 1 hora ou de 2 horas, se estiver numa convenção, enfim. E aí nós podemos pedir as horas extras, tá? Pelo fato de você não ter esse intervalo aí de horário de almoço e repouso, beleza? Beleza. A gente pede quando você não estiver mais na empresa. Pode pedir quando estiver trabalhando? Pode. Casos e casos, gente. Mas aqui vão partir do pressuposto que você não tá mais, e aí a gente entra com a ação e pede isso, tá? Ah, como que vai funcionar a questão aí de pagamento de valores? Olha, vai aqui pro parágrafo 4º. O parágrafo 4º, um pouquinho abaixo, diz o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Já vou explicar. Tomar uma água aqui. O que acontece, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, 2017? A lei de 2017? Primeiro ponto, 50% aqui de acréscimo. Isso é o que tá na lei, tá? Deixa eu voltar pra minha imagem. Vou voltar. Chega, vocês já leram aí, né, gente? Deixa eu voltar aqui pra mim agora, neste momento. Ó, é o seguinte, 50% é o que tá previsto aqui no artigo, tá? Tem convenção coletiva de trabalhador lá do Sindicato dos Trabalhadores, com os empregados, empregadores e trabalhadores, que prevê até um adicional de 70%, 80%, 90%, eu já peguei de 110%, então depende muito, tá? Quando for entrar com a ação, e se você for fazer esse pedido, é legal sempre ver a convenção coletiva da tua categoria, beleza? Porque, gente, pode ser que tenha uma previsão mais do que 50%. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes da reforma trabalhista, em novembro de 2017, nós tivemos a reforma, entrou em vigor e alterou vários artigos ali da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, vários. Antes de novembro de 2017, quando a gente entrava com uma ação pedindo o intervalo, só para vocês verem o que aconteceu com o trabalhador aqui, tá? Eu vou explicar. A gente entrava com a ação falando assim: excelência, o reclamante, que é o trabalhador, ele usufruía apenas de meia hora do intervalo intrajornada, ou seja, ele tinha um intervalo de horário de almoço e repouso de apenas meia hora, mas a lei diz que é 1 hora no mínimo, ele trabalhava 8 horas. A lei diz 1 hora, mas ele usufruía só de meia hora. O que acontecia, se ficasse provado que realmente você usufruía só de meia hora, o juiz condenava a empresa a pagar a hora. Então, eu usufruía só de 15 minutos, condenava a empresa a pagar 1 hora. Eu usufruía de meia hora, condenava a empresa a pagar 1 hora. Usufruía de 50 minutos, 1 hora que vai pagar, mesmo que você tivesse 50 minutos aí usufruído, beleza? Beleza. E fora pagar 1 hora, então você pagava 1 hora com acréscimo, né, 50, enfim, a porcentagem que eu já expliquei. Fora isso, tinha reflexo desse valor em várias verbas, porque a natureza era salarial. Era vista como uma natureza salarial. Então, refletia em 13º, refletia nas férias de terço, FGTS, enfim. E aí, no final, quando ia fazer o cálculo, dava um valor legal, dependendo do tempo ali que você não tinha usufruído do horário de almoço. Beleza? Beleza. Aí, o que aconteceu? Me diga. Veio em novembro de 2017, entrou, né, a lei aí da reforma trabalhista.
E com a reforma trabalhista mudou, porque a reforma trabalhista fala o seguinte: a empresa vai ser condenada a pagar apenas o período, o intervalo suprimido. Ou seja, se o trabalhador ele tem direito a 1 hora de almoço e repouso e ele faz meia hora, ele vai receber só a meia hora que foi suprimida. Antes era 1 hora antes da reforma. Vocês entenderam aqui como prejudicou o trabalhador? Prejudicou o trabalhador, tá? Eu não tô dizendo se é certo ou não tô entrando nesse mérito. Tô falando que pro trabalhador prejudicou. Porque é só o período suprimido. E o que acontece? A verba, ela é uma verba indenizatória. Não é mais de natureza salarial. É de natureza indenizatória. Não tem reflexo. Então, não vai refletir no 13º, não vai refletir na férias e terço, ou seja, o valor é menor, tá? Então, se você pegar um cálculo, né, de horas extras pelo intervalo intrajornada, antes da reforma, é um valor. Se você pegar o mesmo período depois da reforma, é um valor menor. Entendeu? Tá. É isso que tá dizendo a lei. Beleza, vocês compreenderam. Agora, vamos ver o que diz os tribunais. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aí, agora eu vou abaixar. Gente, o negócio de abaixa, levanta, né? Mas vocês já estão acostumados. Faz parte, galera. Ficar o quadradinho aqui, ó. Bom, agora, gente, nós vamos ver o que o tribunal tá dizendo, né? O que será que o tribunal fala sobre isso? E, como vocês já sabem, eu utilizo o Jus Brasil. Então, você pode aí no Google digitar Jus Brasil, Jus com S, tá? E aí, nós vamos entrar na página e vamos na primeira decisão chamada acórdão, né? Eu sempre explico. Decisão do tribunal chama acórdão. Então, é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é São Paulo, é de junho de 2022, essa região, beleza? Ok, vamos lá. Intervalo intrajornada. Patrícia, eu expliquei. É o horário da alimentação e do repouso, que é horário de almoço, que todo mundo fala. Concessão parcial. Só um período foi concedido. O parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, que a gente acabou de ver, é expresso ao dispor que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, ou seja, sem reflexo, porque a reforma trabalhista alterou esse artigo apenas do período suprimido, do período que ele não usufruiu do intervalo intrajornada, que é o horário de almoço, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, tem a hora normal de trabalho, tem um acréscimo, ou seja, um a mais de 50%, tá? Após o advento da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, a parcela decorrente da concessão parcial do intervalo intrajornada tem natureza indenizatória, não sendo mais tratada como horas extras. A gente fala hora extra, eu falo até hoje hora extra, mas vocês estão vendo, não é mais tratada como hora extra, né? Porque é natureza indenizatória e aí não tem aqueles reflexos que eu expliquei, tá? Então, por essa decisão, tá claro que a condenação da empresa, da reclamada, é o pagamento apenas da hora suprimida, beleza? Mas espera aí, que agora você vai falar, misericórdia, o que tá acontecendo nesse país? Galera, olha aí agora. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de Porto Alegre. Acórdão, abril de 2022, intervalo intrajornada. A não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo
para repouso e alimentação implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, nos termos da orientação jurisprudencial, OJ, né? Entendimento de juiz, para ficar um pouco mais fácil aí para vocês compreenderem, reafirmada no item 1 da súmula 437 do TST. Súmula também, decisões de vários juízes. Gente, eu tô fazendo assim para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Eu não tô entrando muito na parte técnica, até porque o objetivo do canal é sem juridiquês, né? E eu tô falando pro público em geral. Quando eu for fazer alguma live falando para advogado, um vídeo, aí eu já falo, ó, gente, é mais para advogado, mais para o público, é um linguajar mais técnico, mas o objetivo do canal é sem juridiquês e é para vocês que não são da área jurídica, beleza? Bom, eu vou ler isso daqui, tá? Eu vou ler essa súmula aqui, porque essa UJ é reafirmada pela súmula, então, baseada na súmula, a gente vai ler aqui a súmula, tá? A súmula reafirma ela. Mas, o que deu para vocês perceberem aqui? Que a não concessão total ou parcial terá o pagamento do total do período correspondente. É isso. Período total correspondente. Não é o período suprimido. Decisão de 2022. Depois da reforma trabalhista. Então, você vê que alguma turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de Porto Alegre decidiu que mesmo que tenha a reforma trabalhista, se teve um período suprimido, seja total ou parcial, implica no pagamento total do período. Olha aí. Ai, Patrícia, mas a lei diz... Sim, é interpretação de tribunal, gente. Por isso que eu gosto de trazer, às vezes alguns clientes perguntam, ah, mas e aí? Mas será, a senhora não tem uma ideia? Gente, a lei tá dizendo uma coisa, mas pode ter um entendimento de juízes aqui no tribunal que entendem de outra forma, com base em julgados que estão ainda em vigor, né? E aí muda toda a história. Então, vamos dar uma olhadinha nessa súmula aqui? Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui, gente, 437. Eu vou fazer, deixa eu ver como que tá na tela. Aqui, né, ó, 437, tá vendo? A que foi falada. Gente, eu vou abaixar um pouco, porque assim, se eu aumentar, vai comer a lateral, vocês não vão enxergar, tá? Mas se você colocar no Google, súmula 437 do TST, que é Tribunal Superior do Trabalho, vai abrir e você vai ler, tá? Se você quiser também entrar no site do Tribunal Superior do Trabalho, tem a abinha lá de jurisprudência, aí você vai em súmula, tá bom? Olha só, tá. Após a edição da lei tal de 94, a não concessão ou concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Legal, a gente já viu isso no artigo 71. A gente já viu isso. Tá? Depois tá assim, ó, sem prejuízo, tá? É inválida a cláusula de acordo, a Convenção Coletiva de Trabalho, contemplando a supressão ou a redução do intervalo entre a jornada, porque este constitui medida de higiene, ou seja, não tem validade, né? Uma cláusula de contrato com período mínimo, né? Do intervalo aí de 1 hora, se você trabalhar 8 horas, tá? Que é o que tá no artigo 71 da CLT, que a gente já leu. Depois, número 3, possui natureza salarial a parcela, ou seja, se é salarial, tem todos os reflexos que eu já falei também. Gente, essa súmula, tá? Ela foi publicada a primeira vez em setembro de 2012. Então, você veja que nós temos uma decisão aqui de 2022, certo? Vamos voltar aqui agora. 2022, essa decisão foi publicada lá do Tribunal de Porto Alegre do Sul, né? De 2022, com base numa súmula de 2012. Então, aqui nessa decisão, não está se acolhendo o artigo 71 da CLT.
né, que com a reforma trabalhista não está se acolhendo, né? Pelo que eu li aqui nessa ementa, nesse pedaço, não está se acolhendo. Eu não li toda a decisão, tá? Mas a princípio aqui não está acolhendo. É isso, tá? E com base na súmula e nessa OJ que eu falei para vocês. Então, veja que é diferente. Agora, você pode estar se perguntando, Patrícia, mas eu entrei antes de 2017, né? Pergunta de 1 milhão aí de reais. Entrei antes de 2017. Aí, beleza, né? Não fazia lá meia hora, ao invés de fazer 1 hora, fazia meia hora, fazia 20 minutos. Ok. Aí, em 2017, em novembro, entrou essa reforma trabalhista aí. Aí, beleza, entrou em 2017. Só que eu fui demitido agora. Como é que fica? Como que fica? Porque assim, eu já trabalhava antes, né? Então, eu entendo que existe aí um direito adquirido, uma segurança jurídica, né? Eu entendo que eu tenho que receber, mesmo que teve a reforma trabalhista, eu entendo que se eu fizer só meia hora de almoço, eu tenho que receber 1 hora, porque meu contrato de trabalho é anterior. Tem decisão nesse sentido, tá? Dizendo que, por mais que tenha aí a reforma trabalhista, a lei trabalhista, com base no princípio da segurança jurídica, do direito adquirido, é mantido a redação anterior do artigo 71. Ou seja, fez 20 minutos, vai receber 1 hora, o contrato dele é anterior. Tem decisão sim nesse sentido, tá? Agora, tem decisão também dizendo o seguinte. Vamos lá. Do TST, ó, Tribunal Superior do Trabalho, decisão diferente, dividindo aí. Intervalo intrajornada, que a gente tá falando, agravo de instrumento, gente, é um tipo de recurso, tá? Não vou meter essas palavras mais técnicas aqui. Olha só, cinge-se a controvérsia em definir se nos contratos de trabalho em curso, ou seja, que estavam em andamento, à época da entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista, a concessão parcial do intervalo intrajornada em período posterior a 11/11 de 2017 enseja o pagamento do período integral com acréscimo de 50% nos moldes da súmula 4371 do TST, que nós já lemos. Então, aqui a controvérsia, né, nesse processo é isso. Olha, existia um contrato de trabalho em curso anterior à reforma trabalhista, como é que vai ficar, né, o pagamento aí desse intervalo intrajornada? Como que fica? Então, vamos descer. O seguinte. No caso do intervalo intrajornada, não havia na legislação anterior à Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, previsão de sua natureza salarial nem de pagamento integral em caso de supressão parcial do intervalo, visto que essa foi a interpretação da legislação feita pela súmula 437 do TST. Ocorre que a nova redação do artigo 71, parágrafo 4º, dado pela reforma trabalhista, ao determinar que a concessão parcial do intervalo intrajornada implica no pagamento de natureza indenizatória do período suprimido, de aplicação imediata, não corroborou o entendimento jurisprudencial da aludida súmula. Não se tratando, pois, de garantia legal, mas de entendimento jurisprudencial, não há direito adquirido à manutenção do entendimento da súmula 437 TST, a partir de 11/11 de 2017. Dessa forma, nos contratos de trabalho em curso após a entrada em vigor da reforma trabalhista, a aplicação da súmula 437 deve ser limitada até 10 de novembro de 2017, aplicando-se a partir de 11 de novembro de 2017 a regência expressa do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, dada pela reforma trabalhista. Vou explicar. O que está dizendo aqui é o seguinte. Se você tem um contrato em curso, em andamento, e entrou a reforma trabalhista,
um dia antes de entrar a reforma trabalhista, ou seja, até 10 de novembro de 2017, se você fazer a meia hora de almoço, você vai ter direito a 1 hora de almoço. Depois da reforma trabalhista, se você fizer só meia hora de almoço e tirar a outra meia hora, você vai receber só a outra meia hora que tirou. Se você fizer 40 minutos de horário de almoço e tirar 20 minutos, você vai receber só o adicional, o acréscimo sobre os 20 minutos que foram suprimidos, que foram tirados. É isso que está dizendo aqui. Por quê? Porque está dizendo assim... Olha, tem a súmula, sim, mas é um entendimento jurisprudencial, não é uma garantia legal, é um entendimento de juízes. Então, nós entendemos aqui, né? Os ministros entendem aqui nesse processo que, neste caso, é assim que vai funcionar. Até a reforma trabalhista, uma coisa. Depois da reforma trabalhista, outra coisa. E nem venha me alegar de súmula, porque súmula é entendimento jurisprudencial, não é uma garantia legal. Portanto, não há direito adquirido, mesmo seu contrato sendo anterior. Então, não venha com essa de direito adquirido, de segurança jurídica, para se você tiver só 20 minutos de horário de almoço, você querer receber 1 hora. Não é isso. Beleza? Tá, gente? Então, assim, isso foi o entendimento aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Patrícia, você concorda? Gente, depende para quem eu tô advogando. Né? Óbvio. Né? Como eu digo, eu advogo para trabalhador e advogo para empresa. Se eu estiver advogando para trabalhador, é péssimo. Eu vou querer 1 hora. Eu vou utilizar ali a súmula, eu vou utilizar a segurança jurídica, eu vou utilizar o direito adquirido, entendeu? Depende da cadeira que eu tô sentada. Se é como advogada do trabalhador ou como advogada da empresa. Como advogada da empresa, isso é uma mão na roda, né? Isso é ótimo, né? Paga só o que foi suprimido. Então, vocês viram que tem um embaralho de decisões? Por isso, gente, que muitas vezes o cliente pergunta: ai, Patrícia, mas afinal, né? Eu fazia só meia hora de almoço. Eu vou receber 1 hora ou vou receber meia hora? Não sei, né? Por quê? Porque a lei tá dizendo uma coisa, mas a gente tem uma súmula, né? Tem a jurisprudência. E aí você tem um tribunal que pensa de uma forma, o tribunal pensa de outra, o tribunal superior de outra ainda. Então, assim, depende, né? Depende muito do Tribunal Regional do Trabalho e não só o Tribunal Regional do Trabalho, porque o Tribunal Regional do Trabalho tem as turmas e cada turma pode decidir de uma forma. Então, é temerário, é perigoso o advogado que fala: fique tranquilo, né? Fique tranquilo. Tem a reforma trabalhista, mas tem o direito adquirido, tem a segurança jurídica, vírgula, né? Tem decisões que não levam em consideração isso. Então, cuidado, tá? O objetivo do canal é explicar, né? De tentar explicar na medida do possível de uma forma simples, sem juridiquês, sem enrolação. Porque se você levar esse caso para um advogado e o advogado falar: fique tranquilo, direito adquirido de segurança jurídica, você já sabe que você assistiu o canal da Patrícia, né, do Na Lei aqui, que a Patrícia tá falando, e que não é bem assim. E eu não estou falando só que não é bem assim, eu estou mostrando que não é bem assim. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Deixa aqui os comentários se tá acontecendo com você, se aconteceu. Se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. Se não se sentir confortável, me chama no direct do Instagram, do Na Lei. Ou então, lá no Na Lei, na bio, tá? Se você entrar na bio, tem o link, gente, com o meu WhatsApp. Então, você pode me chamar no WhatsApp e conversar comigo diretamente. Beleza? Gente, muito obrigada. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.